Como podemos perder nosso avanço? Mensagem do dia 21 de setembro de 2016. Bem, querida família, eu percebo agora que tenho estado a perder as maiores oportunidades de avanço para a minha maior vocação. Eu tenho vagueado através do lodo de um pântano para chegar às águas cristalinas. E é sempre uma longa viagem cansativa pela maneira que eu fui sobre ele. A boa notícia é que o Senhor esclarece isso para nós. E se obedecermos e somos consistentes e diligentes, vamos ver mudanças maravilhosas em nossa produtividade para o reino do céu a cada dia. Isso inclui com a nossa família também. Muitos de vocês não precisam desta lição. Muitos de vocês têm o direito, mas eu precisava dessa lição. Tudo começou quando Ezequiel estava sob ataque de novo, com mais uma estranha doença que nós não poderíamos diagnosticar. Não tínhamos ideia do que era. Nós só sabíamos que o Senhor estava permitindo como uma correção, porque temos a correção de Deus na promessa do livro da Bíblia. E Ele é sempre fiel a nós e em nos mostrar. De qualquer forma, o assunto de orgulho surgiu, e eu percebi que de alguma forma nós tínhamos aberto as portas para o orgulho, e eu logo descobri que o orgulho era o culpado por nós dois. Ezequiel reconheceu seu pecado, mas eu não podia ver o meu. Oh, eu sabia que estava lá. Tudo bem. Eu sei que eu tenho muito orgulho, e vem à tona quando eu perco a paciência ou fico com raiva. Sei que reclamo contra Deus, porque Ele permite essas circunstâncias. E eu sei que eu tenho um monte de orgulho. Eu não sabia da manifestação de meu orgulho. O Senhor estava tentando chamar minha atenção. Cria em mim um coração limpo, ó Senhor. Deixe-me ser como você em todos os meus caminhos. Eu continuei cantando uma e outra vez, realmente sentindo convicção, mas não sendo capaz de identificar a origem. Eu entrei em oração pedindo-lhe: Senhor, eu só não entendo o que o Senhor quer dizer com orgulho. Eu sou cego para ele. Simplesmente não faz sentido. Por favor, revela a mim. Eu percebi que deve ser sério, porque eu não vejo e acho que sempre que o pior orgulho é o que é invisível para nós. Eu estava um pouco confusa e ferida, e eu não entendia. Eu tinha um serviço de comunhão, e depois que eu recebi do Senhor, eu vi o seu rosto diante de mim, e ele segurou meu rosto com ternura em suas mãos. Eu estava pensando em todas as vezes que eu não o obedeço quando eu tinha um pressentimento de que ele queria algo, mas eu não obedecia. E eu não pedi, porque eu não quero que me digam não. Comecei a me arrepender e senti muito mal, vendo claramente que era pelo menos uma área de orgulho. Enquanto ouvia a sua voz, eu não podia acreditar nas palavras que vinham da sua boca. Você me honra com os lábios, mas onde está seu coração?
Você coloca outras coisas diante de mim, Claire. Todas as manhãs eu espero por você. Ainda há sempre algo mais importante que vem em primeiro lugar. Isso eu quero parar. Você mesmo disse, observa o que uma pessoa faz com seu tempo e você vai ver onde o seu coração está. Isso foi tão surpreendente para mim, porque eu tinha notado que quando eu estava limpando a casa e tentando colocar tudo em ordem para que eu pudesse entrar em oração, muito admoestação voltou para mim e foi em minha mente. Pensei na época, eu não estou vivendo eu não estou vivendo o que estou ensinando. Isso não é bom. E a visão que estou prestes a compartilhar com você também veio à mente. Depois ele disse, me lembrei da visão que ele me deu sobre como eu o faço esperar. Ele me mostrou, entrando pela porta, o grande rei para ver sua noiva, que, é claro, era para encontrá-la lá. Mas ela ficou inquieta e foi às compras, à procura de um novo equipamento. Enquanto isso, ele veio e ela não estava lá. Eu sou a noiva. Eu não podia acreditar que eu poderia ser tão desrespeitosa, mas eu percebo agora que eu tenho vindo a colocar outras coisas em primeiro lugar. O raciocínio que se eu tirar tudo do caminho, eu posso realmente passar tempo com o Senhor. Mas isso é um engano, porque você nunca tira tudo do caminho. Há sempre algo que exige tempo, e de qualquer maneira, nesse momento, você está muito cansada e não dá o seu melhor. Percebi que as mensagens têm sofrido, minha vida de oração tem sofrido, a pintura sofreu, minha música, especialmente, sofreu porque eu estava tão envolvida na Marta executando tudo ao redor. Eu realmente estava colocando o mundo em primeiro lugar. Jesus continuou. Eu quero ser o primeiro, em primeiro lugar, pela primeira vez em sua vida. Depois de funções corporais como o banheiro, um fogo e algo simples para comer, então não, é o cão, ou este, ou aquele, ou verificar e-mails. Senhor, o que pensa sobre servir o meu marido? Você sempre me ensinou a honrar as suas necessidades, mesmo quando é inconveniente. Ele também pode esperar. Eu quero ser o primeiro, antes de seu marido, antes de seu cão, antes de qualquer coisa, mas a necessidade mais importante. E eu estava levando o meu cachorro para fora na parte da manhã, porque ele estava inquieto, mas eu posso ver agora que ele pode esperar. Ele tem um acesso livre para ir para fora, de modo que não é o problema. É mais uma questão de ele querer jogar. O Senhor continuou. Eu prometo a você, se você colocar-me em primeiro lugar, você vai ver um real agir ao torno da música e mensagens e arte. Tudo vai em seguida. Entrará em ordem e você não estará perseguindo o próprio rabo durante todo o dia, tentando chegar com tudo feito antes que você
pode fazer o que eu considerava a coisa mais importante. Sua casa vem por último, pisos, pratos, o nome dele. Se trata absolutamente último, não em primeiro lugar, Claire. Não em primeiro lugar, Claire. Não em primeiro lugar. Se você me honra desta forma, eu prometo a você, todo o resto vai cair no lugar. Ministério, pintura, música. Este é o lugar onde seu orgulho teimoso torna-se mais evidente. Acabe com isso e eu realmente serei um Jesus muito feliz. Senhor, sou eu para ensinar isso a pessoas como crianças de pouca responsabilidade? Sim, é claro. Se você sabe como gerenciar isso, você fez isso com a minha ajuda por todos esses anos. Você era uma mãe solteira. Puxa, eu estou sentindo como eu precisava fazer essa alteração por um longo tempo, mas eu simplesmente não conseguia fazer. Um enorme problema. Estava ficando acordada até tarde, porque eu iria trabalhar até 6 horas. Quando me levantei às 2, coisas estavam pedindo a minha atenção. Pessoas na porta, comunicando com os ajudantes que tiveram horário normal, etc, etc. Mas agora minhas horas são um pouco mais sã e poderia facilmente trabalhar. Pelo menos as primeiras 4 horas dedicadas à oração, à mensagem e música. O Senhor continuou. Você ficou bloqueada e cega, mas novamente é o seu lado materialista que quer tudo em ordem. É por isso que eu te dei os cambistas do templo para uma leitura das Escrituras. Você foi viver para o exterior e é por isso que você está frustrada e decepcionada com as tarefas mais importantes. Senhor, e quanto tocar a flauta? Eu quero que você pratique suas flautas. É bom para a sua alma e sua respiração, mas certamente não mais do que 1 hora por dia. 45 minutos é melhor. Ela realmente vai melhorar a sua respiração para cantar. E como uma parte, alguém me enviou uma flauta no correio. Por falar nisso, obrigada, quem quer que seja, que foi muito mais um presente do Espírito Santo. Foi legal, mas eu também busquei a permissão do Senhor para obter uma gaita e uma flauta egípcia, pois os sons eram algo que eu queria usar na minha música. Discernimos que era o Senhor e compramos de Eric que faz flautas. Eles são instrumentos absolutamente maravilhosos, feitos de bambu. O que é o egípcio e a gaita é de madeira. Mas você sabe como é quando você começa algo especial. Você tem a permissão e você acha que está tudo bem. E em seguida, os demônios começam a bater-lhe com a falsa culpa, dizendo que você deveria ter dado o dinheiro aos pobres. Então, sempre houve essa falsa culpa na parte de trás da minha mente. E eu pensei, e se nós não discernimos o certo? O Senhor se dirigiu a isso. Ele disse, pare abaixando a cabeça, dê-lhe os instrumentos. Esta
é a minha. Oh, rapaz, esse foi o fim da falsa culpa. E eu meio que estive pensando que eu deveria fazer o serviço plena comunhão com leituras bíblicas dos Salmos, o Novo Testamento, o Velho Testamento. Você sabe, uma espécie de serviço de comunhão bem arredondado. E achei um folheto que eu uso, é muito agradável. É um folheto de domingo de uma das igrejas litúrgicas. E isso realmente ajuda. Ele coloca todas as leituras em conjunto por assunto. Então, eu tenho usado isso para o meu serviço de comunhão. Então, eu perguntei a ele, que tal um serviço de plena comunhão com todas as leituras e orações das Escrituras? Ele respondeu, todos os dias. Você é uma líder, uma mãe. Você tem filhos que deve cobrir em oração. Quando você os levanta para mim, no serviço de comunhão, eu os cubro com o meu sangue, meus beijos, minha proteção, minha preocupação para as suas necessidades diárias. Não há nada que você possa fazer. Isso é mais importante do que o serviço de comunhão. Sou eu. Não há nada que você possa fazer. Eu não me importo como você se sente. É pela sua obediência que eu os abençoarei. Lembre-se, até mesmo um serviço de comunhão simples ainda vai dar fruto. Ele levantou meu queixo. Claire, este sou eu. Tudo isso é meu. Eu quero dizer isso. Eu primeiro. Um serviço de comunhão com leituras e orações. Então, o mundo e suas obras. Por favor, isso deve ser. Sim, Senhor, com a sua ajuda, sim. Lamento não ter feito. No entanto, estou muito triste. Eu te perdoo, esposa do meu coração. Eu te perdoo. Agora você vai ver as coisas se virar. Este tem sido um grande problema. Agora que você já se arrependeu, podemos ir para a frente. Você quer me ensinar isso, Senhor? Sim, é claro. O que você acha? Você foi se formando sobre os menores. Agora você estará se formando em maiores. Você não é a única. Você não acha que isso é algo importante para passar? Sim, Senhor. A neblina começou a limpar da minha cabeça e tudo ficou claro e fez sentido novamente. Jesus disse, veja, já está se sentindo melhor. Foi também ruim para a sua saúde, porque você estava sob constante pressão para obter todas estas coisas, a fim de ter tempo comigo. Senhor, assim como um sinal para mim que este é realmente você e não um demônio, você poderia levar essa dor de fibromialgia embora? Vamos ver. Como o mal que você quer que seu marido seja acima e ao redor? Ó Senhor, tu sabes a resposta para isso. Está bem. Ele me segurou com força ao seu coração. Ó Claire, saiba que eu te amo muito profundamente e eu preciso de sua cooperação nestas matérias. É por isso que eu estou trazendo à tona para a resolução. Nós não temos tempo para isso.
Você está perdendo avanços substanciais por causa de suas prioridades. E você sabia melhor. Então, o que aconteceu? Você colocou o mundo em primeiro lugar, de maneira muito simples. E agora você está os empurrando de volta onde ele pertence. O último do último, das últimas coisas do dia. E isso foi o fim da sua mensagem. Bem, moradores do coração, eu possivelmente não posso sublinhar-lhe a importância de que ele está dizendo. E, a propósito, a minha dor fibromialgia foi embora. Ezequiel levantou-se e apenas acendeu em sua música e teve uma maravilhosa noite de oração e música. Então, eu identifiquei, como de costume, este é realmente o Senhor falando ao meu coração. Levantei-me esta manhã e fui direto para a oração. Uau! Qual a diferença? Se você não colocar em primeiro lugar, você não vai ter frutos para mostrar para Ele. Até o final do dia, sua mente está nadando na lama do mundo. De alguma forma, você tem que parar essa roda gigante e sair. É realmente difícil, mas quando você começa a primeira coisa na parte da manhã a dedicar-se esse tempo a Ele, e então sua mente estará clara. Você não tem que lutar com todos os pensamentos que vêm correndo. Eu costumava fazer isso sem falha e funcionou maravilhosamente. Eu ia para a cama às 8 horas da noite e levantar-se às 4 da manhã. E eu tinha umas boas 3 horas antes de meus filhos acordarem para fazer as coisas que eu precisava antes das obrigações cotidianas. É uma questão de fazer a sua mente o que é a coisa mais importante em sua vida. Se é o seu trabalho doméstico e ter um piso limpo e uma pia limpa, você vai desgastar-se. E que tipo de história que isso diz sobre a coisa mais importante em sua vida? A casa vem em primeiro lugar e Jesus vem por último. Seu marido vem em primeiro lugar e Jesus vem depois. Seus filhos vêm em primeiro lugar e então o Senhor. Eu estou dizendo isso para aqueles de vocês que são muito sérios sobre ter uma relação profunda com Deus e produzir frutos desse relacionamento. Se é isso que você quer, você absolutamente deve priorizar o seu dia e o colocar em primeiro lugar. Quando você acordar, alerta e no silêncio da solidão ininterrupto. Para fazer isso de outra maneira, mostra que ele não é a prioridade número 1 em sua vida. Você pode ter que deixar sua família para depois e explicar isso a eles, dizendo-lhes que você vai ser muito melhor mãe e esposa se você colocar Deus em primeiro lugar. Você também estará mostrando a eles o que sua prioridade deve ser. E se eles não seguirem esse exemplo, não será culpa sua. Procuram-no, queridos moradores do coração, e ele fará um caminho para você. O Senhor vai fazer isso por nós. Deus abençoe todos vocês.